Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E hoje conversaremos sobre a cidade como livro, recebendo aqui no Pode Vir Glória Diógenes, antropóloga, socióloga e professora da UFC, que retorna mais uma vez ao Pode Vir. Glória, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Eu sou admiradora do Cavalcante e do Pode Vir, que eu sigo, assisto e indico para as pessoas. Então, Que bom, é muito uma obrigado. alegria estar aqui, É Cavalcante. nossa também. Uma honra, obrigada pelo convite. Glória, a cidade como objeto de estudo é um objeto longo na tua vida. Fala um pouquinho sobre essa tua trajetória com a cidade como pesquisadora. Interessante, Cavalcante. Um dia desses, uma pessoa estava me dizendo assim, mas você estuda a vida toda juventude. Eu disse, não, é a vida toda cidade. Porque o meu mestrado foi no Lagamar, com o Padre Manfredo, sobre as SEBs da Rua Mundaú, que era a construção da identidade dos movimentos sociais na relação com o Estado. Então, eu passei naquele momento, aquele tempo, o mestrado eram 3 anos, não eram 2, né? Exato. Então, eu etnografei, fui para todas as reuniões das SEBs. Eu amo o Padre Manfredo. O Manfredo, né, foi meu professor, meu primeiro professor de Ciências Sociais, uma inspiração. E eu gostei muito de fazer esse trabalho lá. Então, depois, no doutorado, eu pesquisei cartografias da cultura e da violência, gangues, galeras e o movimento hip-hop na cidade, né? Então, eu tomei o Morro Santa Terezinha e ali a quadra do Santa Cecília, né? Tinha a GDQ, a galera da quadra, como campos primordiais. E depois eu ganhei uma bolsa do CNPq e tem um livro chamado Itinerário de Corpos Juvenis, na cidade. Então, eu seguia corpos de torcedores de futebol, dos bailes funk e dos lutadores de jiu-jitsu. Então, assim, a cidade... Aí depois eu fui trabalhar a pesquisar artes urbanas. Então, a cidade ela é o meu campo, o meu olhar, ela é meu imã como pesquisadora. Podemos dizer que você é uma pesquisadora das manifestações humanas na cidade. Humanas, imagéticas e imateriais também. Interessante. Assim, sabe? Porque... Fala sobre os 3. Porque é o seguinte, a cidade, quando ela é pesquisada no geral, ou pelas suas políticas públicas, pela sua geografia, né? Pela sua arquitetura, pelo traçado de vias, pelos patrimônios históricos. E eu noto que eu sou uma catadora de vestígios, digamos assim. Né? O Carlo Ginzburg, que muito me inspirou a vida toda, todos os meus livros científicos têm quase todos eles uma citação do Ginzburg, né? Porque tem o capítulo dele no Mitos, Emblemas e Sinais, que é Paradigma de um Método Indiciário, que ele diz que o primeiro pesquisador foi um caçador, porque ele era um farejador de pistas. Ele era o único capaz de cheirar esterco, se abaixar para seguir os rastros da presa. Que interessante. É lindo, né? E aí ele começa a trabalhar o que ele chama de indícios, paradigma indiciário, como você pode estudar um lugar pelos indícios. Então, casando com ele, né, juntando com ele a minha inspiração em Calvino, no Cidades Invisíveis, eu fui percebendo, né, a partir do meu mestrado, que foi no Lagamar, no meu doutorado, no pós-doutorado, que quando eu estudei no doutorado, na cartografia da cultura e da violência, que era um difícil discurso sobre violência, então eu fui perceber cicatrizes e tatuagens, ou seja, indícios, né? E depois também, quando eu fui para Lisboa no pós-doutorado, eu passei a rastrear, a perseguir, né? Ou aquilo que pouca gente via no circuito histórico, nos limites da zona histórica de Lisboa. Quem eram os ilegais? Né? Para mim, também, eu sempre gostei dos outsiders e dos ilegais. Porque os legais, todo mundo sabe, os ilegais eles precisam de subterfúgio. Eles precisam de mostrar e esconder, desse duplo, sabe? Vitrinizar e, ao mesmo tempo, criar uma forma de fazer isso sem que seja tão notório. E aí eu passei a catar vestígios, vamos dizer assim, né?
em Lisboa, fiz um documentário chamado, tem disponível, Rastos, porque em Portugal é Rastos, da arte urbana em Lisboa, onde eu caminho com alguns dos artistas urbanos, né? E ilegais, porque me interessava artistas urbanos e legais que também faziam murais. Então, então nós vamos colocar na legenda desse episódio o link para que você também possa assistir. Está disponível no YouTube. Rastros da Arte Urbana em Lisboa. E aí, eu acho que meu olhar sobre a cidade é um olhar que tenta ver e ler. Mas tenta ver e ler também, quando eu falo de dimensões materiais, é a partir de coisas. Porque na antropologia a gente tem uma discussão maravilhosa, onde se diz que as coisas têm agência, através do Bruno Latour, do Tim Ingold. Então, assim, o que tem agência na cidade? Pode ter agência aquilo que pouca gente vê, que pode estar num poste de iluminação e que foi deixado por alguém, um risco. Foi nesse momento que você começou a estudar as inscrições artísticas na cidade? Foi quando eu percebi que eu gosto desse exercício do olhar. Gosto de descobrir a cidade, no sentido de que, como diz o Canevati, eu acho linda essa frase, ele diz assim, a cidade é um império fervilhante de signos. Não é bonito? Lindo. Então, esse império fervilhante de signos, ele tem um duplo movimento. Ela se mostra muito para se esconder, não sei se você entende. É como se ela se mostrasse muito para que você acreditasse que ela só é o que está mostrando. Por exemplo, Fortaleza, né? Fortaleza é uma cidade que está o Sebastião Rogério no seu belíssimo livro Fortaleza Belle Époque. Eu sou apaixonada por esse livro. Sempre minhas disciplinas de introdução eu usei e discuti. Ele vai mostrar exatamente isso, que Fortaleza, né, ela nasce em torno de um forte assolada pela mania de segurança. Porque toda cidade, de certo modo, nasce em torno de alguma coisa. A Raquel Ronick diz isso no Que é Cidade. Ou em torno de uma feira, ou em torno de um templo, né? Ou em torno de sítios, digamos assim, de criação agrícola. Fortaleza nasce em torno de um forte inicialmente. E ela desde o governo Franco Rabelo, ela criou Foucaultianamente, sem Foucault menos imaginar, nisso lá no começo do século XX, né? Exato. Ela cria uma forma de classificar os que elas chamavam de verdadeiros mendigos, de vagabundos que não queriam trabalhar, de retirantes. Ela cria um censo e ela cria o asilo de mendicidade nesse momento, onde ela coloca lá os mendigos. Os vagabundos, como diz o Sebastião, vão para a cadeia para adquirir gosto pelo trabalho e os retirantes são devolvidos às suas glebas nativas. Então, Fortaleza ela tem essa vontade de classificar e de dividir e de segregar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é o que ela mostra. Mas, ao mesmo tempo, é um império fervilhante de arte, de criação. Quando muitas pessoas, assim, às vezes, vem um jornalista, Fortaleza, violência. Eu disse, eu estudei violência há 20 anos, fui para a arte para mostrar também que é como se a arte ela fosse a rebeldia, é como se fosse assim, onde queres revólver, eu sou coqueiro, entendeu? Onde queres dinheiro, eu sou paixão. Escutem, que a antropóloga está dizendo. A arte como rebeldia. Como rebeldia, como deslocamento. E como forma exige de você novas decifrações. A arte, ela exige decifração. O que é óbvio não é arte. A gente sabe, estudou semiótica, né? Isso não chega a ser um significado, significante, né? É ali algo posto. Então, por isso que tantas canções de Chico Buarque e Caetano conseguiram passar pela censura e não foram capturadas pelo implícito. Pela arte. Pela arte. Como é aquela do ladrão, do Chico Buarque, que era Chiquinho da Adelaide, né? Chama o ladrão, chama o ladrão. Eu acho lindo isso na arte, entendeu? Porque a nossa forma de educação, ela, às vezes, ela é maniqueísta mesmo. Ou é isso ou é aquilo. Arte é as duas coisas. É pulsão de morte, é pulsão de vida. E é isso que me atrai. Então, eu olho para a cidade e digo assim,
como diz o Calvino, uma cidade se conta nas entrelinhas. Acho lindo. Se conta nas sacadas, nas janelas, nas esfoladuras, nos corrimões, se conta, né, nas calçadas. E é essa cidade que eu venho estudando. Né? Então, depois aqui, eu não sei se eu emendo ou você quer perguntar mais, porque vem aí a literatura depois. É nesse momento cafezinho que a professora Glória Diógenes, com quem nós estamos conversando hoje, antropóloga, socióloga e professora da Universidade Federal do Ceará, lança mais um projeto, A Cidade como Livro. Na verdade, um projeto selecionado por uma bolsa muito concorrida de pesquisa, que é a Bolsa de Produtividade do CNPq, e nós temos a professora Glória Diógenes como uma das selecionadas no Brasil para a chamada Bolsa PQ. Mas ela não vai falar sobre isso agora, porque nós vamos para um pequeno intervalo cultural, onde a gente pede para que a nossa convidada traga sugestões de livros. Eu olhei ali para a pilha da professora Glória, tem pelo menos uns 5 livros. Mas vai ser rápido. Que ela vai sugerir para vocês que estão nos acompanhando. Glória, o que você trouxe? Eu trouxe. Pode mostrar para a gente. Os livros que acabaram assim no final do ano de serem lançados pela coleção Pajeú. Então mostra aqui para cá. Eu trouxe só alguns, né? Mas não sei o número exato, mas aqui tem o Siqueira, da Socorro Salles, o do Romeu Duarte Aeroporto, o Passaré da Lídia Valesca Pimentel, o meu Dionísio Torres, tem o da Para quem está nos acompanhando de Passaré. outros estados, esses são nomes de bairros existentes em Fortaleza e cada autor, cada autora dedicou a sua escrita a um desses bairros. E você escreveu sobre o Dionísio Torres. E aqui é do Gilmar Chaves, uma coleção organizada pelo Gilmar, é uma coleção que já tem muitas edições, e saiu a primeira remessa, a Secretaria de Cultura do município vai lançar, vai ter mais exemplares, então no momento tem poucos. Eu trouxe o livro Fortalezas, que são escritoras em nome dos 300 anos, desculpa, da UES, né? Tem pessoas aqui, não vou nem citar todas, porque são todas notáveis, né? E é organizada pela Vânia Vasconcelos, e a ilustradora é a Sara Nicodemos, aqui sem óculos, tentando ler assim. Mas, assim, é um livro monumental, eu indico muito. Então, Fortalezas, publicado... Fortaleza, substantivo feminino plural, tá? Uma publicação da editora UES, da Universidade Estadual do Ceará. E levem para... E partilhem, conversem sobre ele. São contos em comemoração aos 300 anos de Fortaleza. E o nosso livro, né, é organizado por esse notável escritor, pensador, Fortaleza Amada, né? Que estou aqui também nesse livro, tenho o orgulho, a alegria de estar presente nesse livro, também em homenagem aos 300 anos de Fortaleza, e eu penso que esse livro é um livro histórico, todos dois, né, que vão ser lidos, relidos, citados, e eu tenho participado, viu, de clube de leitura. Que bom, Hermínia Lima fez um lá na BES, onde alguns dos escritores apresentaram seus contos e comentaram. Não deixem de ler. E de presentear. A BES é a Biblioteca do Estado do Ceará. Então, Fortaleza Amada reúne 165 autores e autoras, né, que escrevem em formato de crônicas os seus afetos pela cidade de Fortaleza. É da editora UFC, organizado por esse rapaz aqui, que cria coisas que a gente nem imagina que ele é capaz de criar. Mas Glória, nesse momento, também ela é escritora. Já vem se dedicando aí há alguns anos à escrita literária e não somente à escrita acadêmica. E tem um livro recente dela, mostra aqui pra gente, Glória. Eu trouxe aqui para presentear, não era nem para mostrar, assim, que eu ia mostrar só os de cidade. Não, mas eu faço questão que vocês conheçam também a escritora Glória Diógenes. É o meu 4º livro, né? Mãe Sem a Outra, pela editora Urutau. E esse Mãe livro... Sem a Outra, publicado pela editora Urutau, é uma novela, é uma ficção. Onde eu conto, obviamente, imaginando muitas das situações vividas quando eu tinha apenas 19 anos. Eu perdi uma filha na hora de nascer, um pouco complicado de falar, mas eu tinha apenas 19 anos, e aqui tem é uma novela, como o Cavalcante bem disse, onde essa história vem nascida morta, latência, e nascida viva, que é a filha que eu tenho agora, Isadora.
Então, essas são sugestões da Glória Diógenes para você. Espero que gostem e leiam os livros, alguns dos livros sugeridos. Glória, agora em 2026, como nós falamos antes do intervalo cultural, você foi contemplada com a Bolsa de Produtividade do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, para estudar a cidade como livro. Fala para a gente sobre a motivação para esse seu novo projeto. Cavalcante, é interessante porque é o que eu vou dizer, não tem nada de científico e pode parecer folhetim, mas eu sou Gêmeos ascendente Gêmeos. Então, eu tenho uma duplicidade, o povo do interior chama um fervião. Eu tenho um negócio assim, que eu sempre estou pensando em coisas que aparentemente são díspares, aparentemente não se encaixam, né? Aparentemente parecem impossíveis. Mas, assim, a literatura, desde pequena, eu sou filha única de mulher e eu estudei no Colégio Dorotés, que tinha uma biblioteca enorme, né? E o papai dizia assim, essa menina é presa. Sabe o que era nos anos 70, uma menina presa? Era como considerada uma menina que ia ser direita, né? Que não sai de casa. Era as rodas de conversa, essa menina aqui é uma menina presa. E isso ficava na minha cabeça. Eu não sou presa, eu não quero ser presa. E aí eu descubro a literatura, porque eu não tinha irmã para brincar, não existia, obviamente, internet, nada disso. Televisão era restrito na minha casa. E eu comecei a ler obras inteiras, comecei a isso ler... no Colégio Dorotés. No Colégio Dorotés. As freirinhas já me conheciam. Aí dizia assim, não, isso é para gente maior, gente de mais idade. Mas aí eu fui terminando as obras, que, né, aquelas mais digeríveis por menina de 12, 13, 14. Aí comecei a ler Graciliano, Machado de Assis, eu me apaixonei completamente. Eu posso dizer que, assim como Clarice disse, sou machadiana, eu acho que a minha inspiração básica é Machado de Assis. E aí, depois, eu fui lendo Lawrence, me lembro que o papai olhou, eu estava lendo Amante de Lady Chatterley, fiquei de castigo, porque não era uma moça direita e presa. Amante de Lady Chatterley. E a literatura, ela sempre me povoou. Ela me desprendeu. Eu deixei de ser uma presa, porque quem lê não é preso. Quem lê vai-se embora, né? Sim. Trafega, viaja, imagina, perambula, é nômade. E aí, eu sempre escrevi. As aulas, para mim, eu sou uma pessoa inquieta. Então, as aulas, às vezes, eram enfadões, eu ficava fazendo conto, poesia. Meus cadernos, que eu tenho guardados, que eu um dia desci a jogar fora, aí um ex-aluno, joga, tu é louca, mulher. Aí tá lá, um monte de caderno, tem muita poesia, conta essas coisas. E aí eu criei um blog, eu acho que foi em 2005, quando eu fui ser secretária de Direitos Humanos. Sim. A vida, né, muito pesada num cargo desses. E eu criei um blog chamado Linhas ao Vento, Fragmentos Guardados na Gaveta. Ou seja, eu não tinha saído do armário como escritora. E aí eu fui escrevendo. Nessa época tinha muitas blogueiras. Eu me lembro, a Nina Risi era uma blogueira muito atuante. A Ana Sui. Eram muitas blogueiras do Brasil. Eu fiquei assim... Eu tenho esse blog, ele está lá. E eu vejo como a gente comentava umas das outras. Quando foi na pandemia, aí tem aquela música, o Paulinho Mosca, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse se acabar, o que você faria? Eu pensei, eu escreveria. Enfim, eu sairia da gaveta. E aí eu olhei para o Linhas ao Vento e disse, eu vou selecionar alguns contos e vou retrabalhar. Só que quando você vai escreve praticamente quase tudo de novo, e me disseram, e eu fui para o Parque do Cocó e eu vi um pássaro chamado urutau, e eu escrevi um conto urutau, e mandei para uma amiga, que é a Lara Denise, que escreveu o lindo livro Cidade de Afetos. E aí Lara, ela, menina, manda teus contos para a editora Urutau, tem uma editora. Aí eita, que legal. Aí eu realmente peguei mais corda ainda e escrevi Avarias. E mandei em silêncio, porque eu pensei, não vou, isso não tem perigo de me selecionarem. Por quê? Porque eram do Ceará, 2 do Ceará, que foi eu e a Adriana Espínola, eram 2 do Rio Grande do Norte, a região norte, nordeste, eram poucos. E eu não imagino, sério, não é falsa, modéstia, não, eu não imaginei. Porque como eu não fiz letras, como eu digo, não, isso é uma coisa tão minha, tão particular. Quando eu vi meu nome, eu me lembro que eu ia dar aula na UFC, eu estava ali na Soriano, que eu descobri meu nome.
eu chorava mesmo. Eu dizia, pronto, então eu posso ser escritora, né? Como a gente é tão boba, né? O concurso validou Pois não você é? como Como a gente escritora. precisa em mulheres mais ainda, gente. Muito A gente tem mais que ainda. acordar. Minha neta, às vezes ela brinca assim, vó, suca. Eu digo, vó, acorda, né? Acorda que a gente não precisa de tanta validação, mas nesse momento, isso realmente me validou. A editora Urutá abriu suas portas para mim. Eu tenho uma relação maravilhosa com os editores. Depois veio Sangue no Olho d'Água. Eu escrevi em 2023 e 2025 4 livros. Não me pergunte como. E agora escrevi o Dionísio também nesse tempo e o Filho da Vergonha terminei agora. Um novo livro, aguardem, um romance. O romance que deverá ser Diógenes. lançado ainda esse ano na Bienal, talvez internacional do livro. E assim, sabe, a literatura. Aí, quando veio a literatura, eu disse, e agora o que é que eu vou fazer? Porque a Geminina, a duplicidade estava posta, né? E aí eu pensei, o Encontro das Águas. A Cidade como A Livro. Cidade como Livro. E aí o Antônio Cândido, o Discurso da Cidade, tem o livro do Carlo Argan, Cidade como Obra de Arte, tem os livros do Canevati, tem um livro sobre caminhar urbano, tem vários livros que eu já tinha lido. Na verdade, eu já fazia isso. Eu criei uma hashtag chamada Estética do Silêncio, onde eu pego raspas de paredes na cidade para ver as dobras. O que aparece no muro que várias vezes raspado. Isso aqui é interessante. Aí eu paro a hashtag. Outra hashtag é o que anda a dizer São Paulo. Então, quando eu ia para São Paulo, eu ficava varando São Paulo. O que anda a dizer BH, o que anda a dizer Fortaleza. E fazia tempo que eu lia a cidade. Só que não foi assim, o que eu vou fazer para o Centro Pequeno. Não, eu já estou fazendo. E aí eu pensei num projeto, A Cidade como Livro, onde os gestos urbanos também interessam, esse patrimônio imaterial do urbano interessa, esses vestígios, também murais, também algo que se expresse, grafite, picho, todas essas inscrições, poemas, né? Tem um projeto que eu até falei hoje com o Thales Azigon, esse projeto do Severino Caju, que ele criou um projeto chamado Livros de Rua, e que teve 3 edições até agora, né? Que tem um link também na internet. E aí eu comecei a perceber até que ponto a literatura, os livros, a música, a arte, como é que ela pinta as paredes da cidade e como é que a cidade inspira, como é que essa cidade também se transforma em linguagem, em imagem, em narrativas. E aí eu peguei, vou tomar como espaços primordiais a Praia de Iracema e o Benfica, para começar. E a ideia é trabalhar com escritores, com pessoas que pensaram nesses espaços, mas também com artistas, com pessoas que atuam nessas áreas, com grupos de mediação de leitura, com bibliotecas comunitárias, com slams, com batalhas de rimas, saraus. Na Praia de Iracema. Tudo que fervilha acontece nela, né? E a ideia é terminar com um grande seminário, A Cidade como Livro, e um livro que eu vou submeter provavelmente a um edital, A Cidade como Livro, onde talvez eu convide outras pessoas, assim, organize, para que a gente possa ter vários olhares sobre essa perspectiva, né? A Cidade como Livro, narrativa, gestos e imagens. Parece-me como uma síntese de tudo que você fez até agora e você conseguiu reunir na Cidade como Livro. Pois é, Cavalcante, eu tive uma preocupação, digo, o CNPq não vai aceitar isso. Por quê? Porque uma das observações que eu tenho, uma modéstia parte boa produção, é assim, você não está mais comparecendo a eventos de literatura do que de sociologia? Ou de antropologia, eu estou comparecendo aos 2. Sim. Mas eu sou da pós-graduação em sociologia, tenho a alegria de ser da pós-graduação em sociologia e ter colegas maravilhosos. E aí eu vou ministrar essa disciplina agora, Cidade como Livro, como optativa. É uma disciplina? É uma disciplina optativa para todos os cursos das humanidades, né? Onde eu vou ter convidados e vou tentar, né, atrair pesquisadores que, junto comigo nesse semestre, já possam produzir conteúdo, né? Então, assim, é isso. Eu estou muito animada com esse projeto.
isso também veio de meus orientandos, da Lara Denise, né, que escreveu Cidade de Afetos, Alice Dott, cujo o título da dissertação de mestrado dela é Cidade Caminhante, Escritas Urbanas e Outras Feituras, com imagens no centro de Fortaleza, e do Felipe Camilo, sobre o Poço da Draga, Comunidade Visível, Narradores, Imagens e Memórias do Poço da Draga. Foram meus 3 ex-orientandos, são parceiros, pessoas que Alice hoje, além de pesquisadora, é uma grande artista, né? E eu penso que você, como você diz, é um encontro de águas, é um encontro de experiências. E eu acho que foi por isso que o CNPq renovou minha bolsa, porque é algo inusitado. Porque se hoje o CNPq, todo o processo da CAPES, de julgamento das pós, pensa em inserção no mundo, pensa que a ciência não é só produção de artigos científicos, é estar no mundo, é olhar o mundo, é catalisar experiências. Eu penso que esse projeto espelha muito o que a gente imagina hoje do saber e toda a produção do saber e das expertises, né? Você conseguiu, Glória, um feito memorável que foi aproximar o científico do literário. Muita gente que eu conheço espera terminar um tempo de dedicação ao científico para começar o literário. A Glória não. Ela encontrou esse caminho do meio e essa aproximação. Como é que tem sido isso para ti? E como é que isso é possível para outras pesquisadoras e pesquisadores? Olha, eu acho que eu posso pode ser um clichê o que eu vou dizer. Para mim foi uma necessidade. Escrever, fazer literatura é algo que estava preso. A filha presa, né? Desde o Colégio Doroteias. Imaginar é perigoso, né, gente? A gente sabe que imaginar pode levar a gente aonde a gente nem sequer, sendo redundante, imagina. Então, hoje é um pouco... Eu quase que pensei assim, não, vou sair da pós. Sair, não dá... Mas eu amo a pós também. Então, e gosto muito de orientar. Uhum. Eu tenho 4 orientandos, entre orientandos e orientandas. Então, eu pensei assim, eu vou até onde for, eu vou até onde der, porque eu acho, Cavalcante, que a ciência ela tem sido muito árida. Sim. Ela tem criado adoecimentos, ela tem criado isolamentos, uma sensação de daquilo não fazer sentido para a vida. E, para mim, tudo que eu produzo também na ciência, ela sempre foi literariada. Eu me lembro que na minha tese de doutorado, no livro Cartografias, a minha orientadora monumental, Iris Barreira, dizia, porque a primeira frase, a minha avó era contadora de histórias, então eu vou ver onde a violência se instalou no meu imaginário. E ali pura literatura, e teve gente na época que meio que desdenhou, isso não é ciência, isso é literatura. E eu acho que os limiares, os limbos, os espaços que não são facilmente classificáveis, as posturas, as invenções, como o Gigi dissertou, elas nos promovem aquilo que é muito rico, que é a astúcia. Né? E os astuciosos, no sentido bom da astúcia, eles criam ordens instituintes, eles criam novas cidades, possibilitam novas dimensões da existência humana, né? Possibilitam, eles abrem, eles mostram assim, é possível. No que é possível, então, se é possível, também posso. Então, eu acho que nós, da universidade, o nosso reitor é maravilhoso nisso, o Custódio, né? E é de mostrar como a universidade é um império fervilhante de signos, é a cidade. Nós não estamos separados da cidade, né? E é isso que a gente tem feito, e isso me anima a estar nesses 2 lugares, porque eu sou os 2 lugares. Eu sou os 2 lugares, eu não sou um corpo separado, né? Eu sou uma teia, como diz o Tingo, eu sou uma teia de emaranhados vitais, né? Então, eu tenho que fazer jus a isso para poder continuar fervilhando, né? Talvez a Glória Diógenes não seja um modelo, mas pode ser uma inspiração para você, que nesse momento está duelando entre o científico e o literário. É possível, como ela disse bem anteriormente, ser um e outro, e não apenas um ou outro. Uhum. Glória, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Eu quero te agradecer por esse
papo, essa conversa que nos enche de esperança. Eu acho que você é uma esperança materializada, encorpada, encarnada. Muito obrigado por ter vindo aqui novamente. Muito obrigada. É a segunda vez. Eu quase que digo assim, você acha justo eu ir 2 vezes? Será que... Mas aí eu pensei, eu não vou perder essa oportunidade. Muito obrigada, viu, Cavalcante? E é você Parabéns. Que nos acompanhou que vai avaliar. Valeu a pena ela retornar? Com certeza. E eu já vou convidá-la quando o romance for publicado. Já fica aqui o convite para falarmos sobre o romance. O Filho da Vergonha. Filho da Vergonha, que o nome é super intrigante. Então você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Se gostou, comenta, segue no YouTube. Se está no Spotify, vai lá, tem 5 estrelas para você nos avaliar. Até o próximo.